O que é a missão? É a razão de existir. Então, quando a gente compreende a razão de existir do ser, então, qual a minha razão de existir? Falando tanto aqui de autoconhecimento, será que conseguiria definir? Eu consigo definir. A minha razão de existir é para desenvolver pessoas. Esse é meu dom. E não tem problema ou falta de humildade de dizer que eu conheço o que sou. Mas eu também, para ter humildade, eu preciso saber o que não sou. Fala galera, eu sou o Daniel e você está no OctaCast, um canal sobre empreendedorismo da vida real. Aqui vamos compartilhar histórias de pessoas que empreendem na prática, falar das suas dores, dos seus desafios, o papel da família e a importância do controle emocional para a gente tirar a lição de gestão e empreendedorismo. Espero que você tenha gostado desse projeto e se fizer sentido para você, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e mais do que isso, coloque aqui a sua sugestão, a sua ideia aqui nos comentários. A gente vai ficar muito feliz em ter sua participação com a gente. Um abraço e até a próxima. Hoje estamos aqui em mais um OctaCast. Estamos muito felizes com a sua presença, Wesley. Seja muito bem-vindo. Você é tanta coisa que daqui a pouco eu vou passar a palavra para que você mesmo se apresente, tá? Sim. E estamos aqui com a Simone também, Daniel e eu, Gisele, para quem ainda não me conhece. Vamos lá. Legal, obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre importante a gente disseminar conhecimento, falar um pouquinho das nossas experiências, né? Eu acho que hoje, com esse mundo de podcast que está surgindo, a gente tem mais aqui demonstrar um pouco que sabe, compartilhar e aprender também, né? Uhum. Então, obrigado pelo convite. Falando um pouquinho então de mim, eu tenho uma formação como engenheiro químico, né? Tenho uma empresa há 16 anos voltada para negócios, para desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional. Enfim, minha carreira inteira ela começou já há 22 anos atrás como engenheiro químico, mas hoje eu trabalho muito mais voltado para desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de empresas, né? Então é isso que eu tenho feito ao longo dessa minha carreira. E estudei um pouquinho também para isso, claro, né? Bastante pelo jeito, né? Isso também, né? Oi? Você atuou há 22 anos? Há 22 anos eu já sou formado. Então eu tenho uma formação como empreendedor há 16 anos, com o estudo do conhecimento ícone, né? Uhum. Então, mas de carreira já são 22 anos. Passa 22. Muito rápido, Você né? atuou como engenheiro químico durante um tempo e depois fez a transição começou a empreender. Como que foi essa... Isso. No início, né, eu trabalhei como engenheiro químico. Até costumo brincar que eu sou engenheiro químico ainda, sim, mas não trabalho com a engenharia em si. Mas eu faria engenharia química de novo. Eu acho que é um curso fantástico, nos abre um pensamento sistêmico, né? Eu acho que isso até é um tema bem interessante, porque muitas pessoas fazem, às vezes, no início da sua carreira algumas escolhas, mas depois elas acabam tendo um direcionamento de carreira diferente, né? Então, e foi exatamente o meu caso, mas no início eu trabalhei sim como engenheiro químico, trabalhei numa grande cervejaria no início da carreira, foi uma experiência bastante interessante, inclusive para falar de diversidade, inclusão da época, né, porque faz aí 22 anos que não tinha mentalidade como a gente tem hoje, e depois eu fui trabalhar na área ambiental, aí eu fiz uma pós na área ambiental também, como engenheiro químico e engenheiro ambiental. Como e aí você estava na indústria? Especialista, estava na indústria. E legal. Comecei já até, depois que eu finalizei esse meu campo nessa grande cervejaria, aí eu comecei fazendo algumas consultorias já a convite de algumas empresas. Ainda não era um empreendedor, apesar de ter uma carreira já quase que autônomo, né, nesse início. Aí depois que a gente acabou fazendo alguns investimentos de tempo, né, no empreendedorismo, enfim, e nos conhecimentos também. Legal. E uma coisa que eu acho muito legal, que talvez a engenharia tenha te trazido, que poucas pessoas, pelo menos agora tá mais comum, né, o pessoal falar disso, mas um ponto que antes, até, 5 anos atrás não falavam tanto, é da questão de dados, né? O quanto, por ser uma área de exatas, o quanto você tem uma base de dados, né? Uma base Sim. voltada para dados, porque hoje... Cada vez mais as empresas precisam de dados para tomar decisão, né? Inclusive, a Octa, ela tem esse direcionamento, né? A gente ajuda vocês com dados para vocês tomarem as decisões, né? Exatamente. A engenharia tem a lógica, né? Que eu acho que é o que precisa direciona. Hoje. Exatamente. Você independe muito da tua formação acadêmica, desde que você tenha uma lógica boa, aí você consegue analisar dados e aí você consegue seguir
nessa linha aí, né? Nessa carreira. Mas o mais importante que a engenharia dá, e aí nesse caso eu acho que isso que é o mais importante é a lógica que tem, né? Por ser uma ciência exata, né? Eu sou formado em ciências contábeis, que é humanas. Apesar de eu mexer com trabalhar com dados, com números. Mas a gente já vinha com uma lógica boa na cabeça. Então acho que no caso dele aí é o que mais ajudou, né? Imagina. A engenharia é o que traz a lógica, é o pensamento sistêmico, né? Como a gente fala, como tua habilidade no mundo de gestão de pessoas, que nos dá a capacidade de analisar problemas baseado em fatos e dados para, através dessa análise, ter opções para tomar a melhor decisão, né? E é isso que a engenharia realmente me trouxe. Assim como outras, né, carreiras, né, de outras formações, a gente percebe também que você acaba tendo uma habilidade específica daquela formação. E a vida que vai te dar outras habilidades, outras competências, na verdade, que... São as horas de voo, né? É as horas de voo que vai te dar. Voo. É isso aí. A prática, né? No dia a dia. Tanto é que tem alguma situação aí, tipo, quanto é que eu gastei de tempo para resolver aquele problema, sendo que foi muito rápido e a pessoa... Aí vem a questão de valor, né? Quanto custa os seus anos de experiência, né? Sim. Que é invisível aos olhos de algumas pessoas, né? A habilidade de você executar aquilo com agilidade, rapidez... É aquela historinha do navio, né? Que tinha que trocar que tinha um problema no navio e aí foi uma pessoa que sabia qual era o parafuso que tinha que trocar e trocou super rápido, né? E aí acharam caro o serviço, mas tipo, quanto vale pela bagagem de conhecimento? Eu não lembrava que era do navio, na minha cabeça estava vindo uma historinha de um avião. Era alguma coisa. Mas o lance é saber qual o parafuso, né? A moral dessa história. A moral da história né? E é bem isso mesmo. Parafuso, R$1. Saber qual é o parafuso, 3.500. É isso que muda. É isso aí. Ô Wesley, e assim, durante a sua jornada, esse processo de transição que você percorreu, né, de mudanças, você passou por várias, né, situações, várias áreas. Como que foi assim? Qual que foi a virada de chave de tipo, nossa, agora eu entendi que é esse o caminho e tá todo correlacionado com o que eu já passei e daqui em diante eu tô potencializando. Como que foi isso? Porque eu acho que esse divisor de água, essa virada de chave é uma das coisas mais desafiantes de todo ser humano, né? Sim. Porque aí como é que eu sou várias coisas ao mesmo tempo, sendo que muitas vezes a sociedade fala que a gente tem que ser uma coisa só, né? Cursei medicina, vou ser médico pro resto da vida. Advocacia, vou ser advogado pro resto da vida. E aí, como é que é ser essa junção de coisas em uma pessoa só? Um compilado. Isso é um desafio gigantesco, né? E hoje, né, quando a gente vai adquirindo maturidade, a gente começa a compreender que durante a nossa vida muitas crenças tentaram nos limitar. Porque você muitas vezes pensa numa carreira, porque a sociedade te impõe muitas vezes uma trajetória. A sociedade que eu digo é família, os pais, né? Total. Às vezes pela história deles, então eles né? Projetam alguma frustração que eles não conseguiram fazer. Então meu filho vai fazer, né? Sei lá, não consegui ser advogado, então meu filho vai ser. Então, você já traz, muitas vezes, uma certa tendência que a gente, às vezes, tem que lutar contra ela, né? E isso é a vida que vai nos dar a oportunidade de saber. Aquela coisa também assim, eu vou planejar a minha empresa, eu vou fazer um excelente business plan, né? É muito lindo na teoria, mas na prática não é muito bem aquilo que a gente escreve, assim como nos livros, né? É importante o que está nos livros. A gente sabe que estudar, ter o conhecimento, tá lá na tríade da competência, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Mas esse conhecimento, ele não é tudo. Você tem que verificar as habilidades e uma história que a vida vai te conduzindo. E tem que estar atento às oportunidades. No meu caso, né, respondendo a sua pergunta, como eu falei, lá atrás eu comecei como engenheiro químico, aí fui para engenharia ambiental, fui para engenharia da qualidade, dando treinamentos e consultoria de maneira informal, fiz mestrado em engenharia química utilizando inteligência artificial, olha, isso em
anos 2000, finalizei meu mestrado em 2002, né? Novembro de 2002. Tem muitos anos e eu estudava inteligência artificial. Quando eu me deparei com o mercado, eu observei assim, bom, o mercado precisa de profissionais que gerem conhecimento, mas na prática, que peguem esse conhecimento e coloquem na prática. E aí eu fui convidado nessa época para trabalhar numa empresa de pesquisa e desenvolvimento. Inicialmente como consultor da área ambiental e da área de qualidade. Só que olha que interessante, quando eu fui para o mercado na área ambiental, o meu maior desafio era não fazer as pessoas saberem o técnico, saberem como fazer uma análise de risco, fazer uma parte de uma simulação de um reator ou de uma lagoa. O problema não era esse, porque isso é simples, porque hoje tem software que faz isso. O fato é, o que as pessoas têm que ter na cabeça delas, na consciência delas, no comportamento delas, para fazer aquilo que se deve. Né? Ainda mais na área ambiental, que você trabalha com conscientização. Né? Por que eu gero resíduo? O que eu compro? Então, a gente às vezes não para pensar. Então, naquela época, não tinha uma coisa assim, era muito uma coisa mais técnica, as coisas do especialista. E o que eu tive que verificar e fazer? E foi já uma coisa bem diferenciada no mercado. Um comportamento de, eu vou dar a técnica, mas eu sempre vou começar pelo comportamento e consciência das pessoas. Então eu sempre olhava para a área ambiental, olhava para a área de qualidade, falava assim, qual é o comportamento que está fazendo com que as pessoas não cheguem onde precisa, tanto na área ambiental quanto de qualidade. E aí eu comecei a fazer um trabalho, tive um resultado muito expressivo, e o presidente dessa empresa que eu comecei a trabalhar, ele me convidou aí para fazer parte da empresa em si, porque eu estava como autônomo inicialmente, lembra que eu comentei? E aí ele me chamou, aí eu comecei a trabalhar com alguns projetos internamente. E eu falei assim, bom, estamos indo bem nesses projetos, né? E ele me chamou para trabalhar na área comercial da empresa também. E confesso, não é uma área que eu me enxergo, inclusive até hoje. Não é uma área que eu tenho uma afinidade grande até hoje. Apesar de formar pessoas, às vezes, nessa área, fazer estratégia comercial, né, conseguir colocar isso na prática. Mas ir lá, fazer prospecção, eu não tenho habilidade, eu não tenho aquelas competências essenciais para poder chegar, uma cara de pau, às vezes, né? Que tem que ter. Bem te entendo. E eu morro de inveja, de quem tem, assim, sabe? Porque eu falei assim, nossa, tem gente que tem a venda na veia, né? E eu não tenho esse dom. E isso foi um dos grandes desafios, inclusive, para empreender depois, né? Daqui a pouco a gente pode até chegar lá. Como que eu comecei a empreender? Quando eu peguei a área comercial deste centro de pesquisa, em 3 anos e meio, olha só, era uma empresa pequena, né? Não faturava muito, mas eu consegui multiplicar por quase 4 vezes o faturamento até o final que eu fiquei com eles. E aí que eu resolvi empreender. O que eu pensei? Se eu conseguir fazer isso para uma outra pessoa, eu consigo fazer isso para mim. E aí eu peguei uma empresa que estava também, era um centro de pesquisa, desenvolvimento, educação continuada, né, para formar, dar treinamentos, consultoria. E 2 amigos do meio social chegaram para mim e falaram assim, Wesley, pô, você estudou pra caramba, mestrado, tem pós-engenharia ambiental, engenharia da qualidade, gestão de projetos, vendas corporativas e gerentes comerciais. 6 pós-graduações. 6 pós. Misericórdia. E assim, entre outros cursos de extensão, né, tal. Eu sei que é deselegante, mas nesse momento, quando que esse ser humano nasceu, que ele fez tudo isso? Eu vou fazer 40... Ele tá com essa pé. Exato. Eu vou fazer 47 anos agora em outubro, dia 20 de outubro. Eu estou aceitando presentes, tá? Então, eu vou fazer 47 anos agora. Mas eu sempre fui de estudar muito, né? Eu defendi meu mestrado com 24 para 25 anos. Eu entrei no doutorado na sequência, mas não finalizei. Mas não seria uma outra pós também, que foi uma experiência também bastante interessante. Mas voltando aqui na formação, né, da minha competência como empreendedor, foi exatamente no sentido de, se eu conseguir fazer isso para uma outra empresa, por que não fazer para mim, né? E esses 2 amigos que eu falei, eles me incentivaram. Eles disseram, Wesley, vamos abrir junto.
Aí eu falei assim, olha, eu não sou bom em vendas, eu já falava na época, né? Eu não gosto de vender, eu sou mais técnico, né? Se for para colocar para vender um projeto, conte comigo. A venda técnica, A venda técnica, sabe? De mostrar o projeto. Eu sempre gostei muito de apresentar o projeto, né? A ideia, uma estrutura analítica do projeto, cronograma, até o custo, né? Análise de custo, riscos do projeto. Isso, se você falar, vai lá e vende a ideia, eu vendo a ideia do projeto. Mas já tem que te colocar na sala de reunião. Mas já, tem que colocar na reunião. Eu sei. Essa coisa da prospecção, essa coisa de pegar, ir lá e bater na porta, né? E isso, olha, eu admiro muito quem consegue, quem faz isso. Eu vou pegar um gancho aqui e eu acho super interessante, acho que tem muito a ver com o pacote que é o empreender, né? Porque o empreender ele é um pacote, que, igual você falou, né? Eu vou ter minha empresa, o Daniel também, a gente estava até conversando outro dia, né? Eu vou precisar ser um pouco de tudo, né? Eu vou precisar ser o RH, eu vou precisar ser o contábil, eu vou precisar ser o marketing, eu vou precisar ser a parte de vendas, o mídias, hoje tem, né? E aí, um ponto que eu acho super curioso e importante é o quanto o seu autoconhecimento sobre as suas habilidades foram importantes para você. Importantíssimo. Né, de você reconhecer, e hoje você trabalha muito com isso, né, com autoconhecimento, você além dos treinamentos, você também atua como mentor, como coach. Sim. Então, é um tema que eu gosto muito, né, autoconhecimento, e acho que ele engloba muitas coisas, mas o quanto isso te ajudou na tua carreira, assim, acho que é legal. Sem dúvida. Se você puder trazer eu um acho pouco que disso. Para empreender, para o que for, né, para ser um colaborador CLT, para ser autônomo, para ser um empresário, a gente precisa se enxergar, né? Porque, igual como eu comentei, eu não sou do comercial, eu tenho que ter essa consciência. Não adianta eu querer me enganar, porque meu negócio não vai ter sucesso se eu me enganar. Achar, não, eu sou bom em tudo. Não existe isso. Apesar que a gente sabe que tem pessoas que pensam assim. Né? Então, se você faz um autoconhecimento sério, isso na minha carreira, eu acho que também eu trago isso, acho que como um dom também, assim, desde muito pequeno eu sempre me olhei, né, até por fatores de desafio de mercado, por história de família, história de sexualidade, né, da minha sexualidade, me fez sempre querer olhar isso de uma maneira muito profunda, até por passar por uma aceitação, né, por entender como trabalhar com rejeição. Se eu não enxergasse quem eu sou, né, ou quem eu era e quem eu sou hoje, né, porque a gente vai controlando, se tornando e formando a nossa pessoa com a nossa integridade, com a nossa moral, com a nossa ética. Se eu não tivesse essa parte de autoconhecimento, com certeza eu não teria tido a trajetória que eu tenho, né, e o sucesso que eu tive na carreira, né, porque nesses 16 anos foram muitos desafios. Crise econômica, crise financeira, crise técnica. A gente sempre tem que aprender a inovar. E o autoconhecimento o autoconhecimento sempre é a base para tudo isso. Porque se você não para de tempos em tempos para se olhar, a gente não evolui. Porque você às vezes para se olhar, aí você vai e começa a fazer algumas mudanças. Daqui a pouco você vai estagnar um pouco, ou melhor, você vai estabilizar. Mas não pode deixar estagnar. Então tem que se olhar. Tem uma musiquinha que eu gosto, que é assim: quando eu vou parar, olhar pra mim, ficar de fora e olhar por dentro, se eu não consigo organizar minhas ideias, se eu não gosto, se eu esqueço de mim. É da Ana Carolina, chama Eu Não Paro. E o trecho melhor da música é assim: quando eu vou parar pra ser feliz, que horas, se não dá tempo. Esse último trecho eu não permito em mim. Por quê? Porque eu vou parar, eu vou olhar, né? Se alguma coisa está me incomodando, eu preciso enxergar o que está me incomodando aqui nesse momento. Né? É o cliente? É o desafio? Sou eu? O que eu estou precisando? Porque se a gente não faz isso, a gente acaba não evoluindo. Né? Isso é muito legal. Eu acho que a principal, só pegando um gancho, a principal habilidade que o empreendedor hoje tem que ter é a habilidade de se reinventar, eu acho. Sim. Porque é muito importante isso, porque a mudança ela é muito grande, né? Então você tem lá, a cada 5 anos, você tem uma mudança completa. A cada 10 anos é uma mudança absoluta daquilo que você tem no mercado. Aquelas coisas que funcionavam já não funcionam mais. Se a gente pegar, são novos
A tecnologia tirou o emprego de várias pessoas, mas também deu várias novas funções aí que Na própria área de tá tecnologia. ali, né? Sim. Então, esse de se reinventar é uma habilidade riquíssima. E o se reinventar, e juntando com o que ela falou também, e gostaria de entender um pouco ali como que você lidou com a rejeição também, porque isso é uma coisa muito forte, né? Muito Para você forte. se colocar e estar à disposição ali, centrado, com os pés firmes, né? No Sim. seu propósito, no que você é, nas suas escolhas, no sentido geral, na roda da vida completa, né? No social, Sim. profissional, físico, mental, ali, familiar. E do o gancho de que os empreendedores às vezes entendem, vou empreender porque eu quero ser dono do meu próprio negócio e vou trabalhar, sei lá, 2 horas, 3 horas ou 4 horas. E esquece que você vai trabalhar 14, 16. Então, para quem está começando a empreender, muitas vezes a gente é o primeiro que chega, o último que sai, é o que vem aos finais de semana. Não para, é o tempo todo respirando o negócio. Sim. Como que foi isso para você quando você deixou de ser CLT e se tornou empreendedor? Porque é uma virada de chave também, né? Sim, sem dúvida. E se reinventou, que é o que foi a tua Sim. colocação. Então, fiz um compilado aí dos 3 para... Tá, vamos falar primeiro da rejeição, né? O autoconhecimento, como a Simone comentou, é o principal instrumento para que você consiga se aceitar. Isso sem dúvida nenhuma. E claro, fazer terapia é importante, né? Porque também traz o autoconhecimento. Fazer sessões de coaching, de mentoring, não esses às vezes que a gente vê por aí, né? Que tá tão estigmatizado também, mas processos sérios para isso. Isso contribui muito. Sabe que eu nunca tinha comentado, nem aula, né? Eu dou muito aula também, né? Porque além de ser Além de empreendedor, tudo, ele ainda é professor. eu dou lá no Unicamp, do curso de gestão de projetos, dei durante muitos anos, agora dou de gestão de pessoas, né, na Faculdade de Engenharia de Alimentos, dou Unisal para vários MBA, sempre especialização em MBA também. Eu sempre falo isso em aula e em palestra. Quer dizer, na verdade, eu nunca falei sobre rejeição, porque às vezes as pessoas olham um pouco como vitimismo. Eu sempre tive muito cuidado. Mas hoje eu acho que a mentalidade das pessoas está abrindo para esse tema de diversidade e inclusão, principalmente, e respeito, né? Quanto a assédio moral. E nessa cervejaria eu não tinha consciência disso. Pra você ter uma ideia, é tão estrutural, às vezes, a exclusão e a rejeição com pessoas que têm uma sexualidade, uma orientação diferente da dos outros, né? Ou pelo menos dita padronizada pela sociedade, que às vezes a gente não percebe. E eu não percebi, eu demorei para perceber que eu sofri uma perseguição, porque imagina, você ser chamado para dentro de uma sala com uma pessoa que tem um cargo praticamente como um diretor dentro de uma cervejaria famosa, uma das maiores do mundo, e aí ele te perguntar sobre, tecnicamente, fazer pressão mesmo, né? Para saber se você sabe temperatura de OD, temperatura de fermentação, de maturação, que tipo de micro-organismo foi utilizado, todos os dias. Nenhum outro engenheiro passava por isso. Ali você já sacou que tinha uma percepção. Na época, ali. não. Ah, não. Eu não tive essa consciência. Pra você era normal. Eu tinha 23 anos, Olha eu aí. tinha acabado de me Que formar. judiação, que vontade de pegar essa pessoa. E eu não tinha essa consciência. E fui desligado por isso, por perseguição, inclusive, né? De uma situação muito ruim pra mim na época, claro, porque imagina, um jovem de 23 anos, recém-formado, entrando na maior cervejaria do país, tendo 19 mil candidatos para serem escolhidos e você é escolhido dentro de 17. E aí você passa por esse processo seletivo, com uma ansiedade gigantesca, fica super feliz no processo e, de repente, você começa a ter perseguição e te desligam. Putz. Gente, perseguição deve ser dentro, complicado. É frustrante. dentro das organizações, eu acho que é uma das piores coisas. É horrível. Mas isso a gente tá falando de quantos anos atrás? 20 anos. Isso Mas foi em ainda existe. 1999. Mas ainda existe Mas aí o perseguição. mundo era outro. O mundo era outro. O mundo era outro. E hoje eu me sinto muito à vontade em falar isso, porque hoje eu tenho consciência do que aconteceu, que eu não tinha. Mas essas perseguições acontecem até hoje. Hoje, exato. Né? Talvez... Então, assim, e a gente tem que estar muito atento Só que a isso. hoje, mas hoje ainda tem, de fato, né? Só que é algo um pouquinho mais... não sei se Sutil, velado sutil. também. Eu acho que é por aí, mais velado, né? Porque naquela época o negócio era escancarado, né? Sim. Você não tinha
Putz, e não era só esse tema, eram outros temas também que se falava, se via que acontecia na sociedade, né? Sim. Hoje é mais isso, né? É um negócio mais... Nós avançamos muito. Nos últimos 2 anos, até pelos padrões que têm sido discutidos hoje na sociedade, por exposições, às vezes, políticas inadequadas desse tipo de conduta, a gente percebe que o que estava bem velado e em evolução teve uma paralisia agora. Tá. E as pessoas estão saindo um pouco na agressividade também, novamente, por isso, né? Tá. Mas eu acho que isso é só um momento. Eu acho que isso vai retomar. E... por um outro lado, isso quando é colocado pela política no meio social, a gente também tem um contrafluxo, né? Porque as empresas começam a discutir mais sobre inclusão, verificar mais. Então, tudo se tem que mais, ter uma atenção da oportunidade, né? Sim. Mas isso me fez estudar mais, me fez entrar para o mundo autônomo, porque era eu comigo mesmo. Né? Então... E você sabia que você tinha que se preparar muito mais do que qualquer um, porque você ia passar por alguma situação de perseguição. Exato. Essa foi a pressão necessária para eu me diferenciar. E foi muito inconsciente, viu? Não foi consciente, preparado, eu vou planejar minha carreira dessa maneira. Não. A vida foi me conduzindo desta forma. Mas aí, quando eu abri o ícone, o Instituto do Conhecimento, a ideia era vender o quê? Conhecimento. Era disseminar conhecimento, era vender isso como realmente um serviço, né? Na área ambiental, na área de qualidade, na área de negócio. E foi aí que, através do autoconhecimento, eu me via, sempre trabalhando aquela conscientização, mudança de comportamento, me via direcionando as pessoas, ensinando elas a tomar decisão. E este momento que eu vi realmente a necessidade de aprender mais técnicas de gestão de pessoas, de desenvolvimento, então mapear competências. Então eu fiz DISC, MBTI, Enneagrama, estado de ego, vírus comportamental, vícios comportamentais. Para quê? Para poder programação neurolinguística, né? Entender aqui esses metaprogramas cerebrais que nos fazem não ser impulsionados. Então eu comecei a me especializar nisso porque eu via que esse era o diferencial, né? Então o mercado, quando eu abri até o ícone, 2 grandes clientes vieram comigo, né, da empresa anterior. Um grande grupo brasileiro de energia, né, um dos maiores do país, a CPFL, e veio a Unilever, uma empresa franco-holandesa, para trabalhar com projetos. Eu fiz a gestão de riscos do projeto de duplicação da planta de Dove, né, depois da Kibon também. Então, isso já, com esses 2, porque são clientes de peso, né, eu já comecei a direcionar a empresa, o ícone, que aí já era uma empresa minha, com 2 sócios aí na época, a direcionar de uma forma grande até, porque na hora que você começa com uma empresa com duas empresas como estas, já dá para começar. Já tem trabalho suficiente, né? Tinha trabalho suficiente, né? Então, foi decidido. Qual que era a segunda pergunta mesmo? A gente falou da rejeição, daí era da Simone, da transição, né? Que os empreendedores, eu falei, eles acreditam muitas vezes que quando começa a empreender, você vai trabalhar 4 horas e na verdade você trabalha 12, 16 ou 18 e eu se reinventando. De se deparar com a realidade, né? Essa realidade é bem interessante. Quando eu comecei também, eu não tinha muito essa coisa de achar que eu ia trabalhar 2 horas, não. Sabe? Eu sabia que eu não ia ter fim de semana, porque eu já vinha de uma empresa até como um autônomo e depois como CLT. Mas tem muitos que vêm com a ilusão de que não vou ter chefe, aí descobrem todos os clientes isso que eu ia falar. Sem chefe. Tem muita gente que tem dificuldades relacionadas a desafios relacionados à inteligência emocional, né? De lidar com uma situação de subordinação, por exemplo, e falar, então eu vou trabalhar por mim mesmo. E aí vem o cliente. Exato. E aí é pior, porque aí você tem que... E aí vem o cliente que é seu gestor, que vai determinar os seus passos, né? Que vai te direcionar. Então, nunca você vai estar sem, né? Ninguém te cobrando. Exatamente. Na verdade, quanto mais cliente, mais chefe. É ele que manda na empresa. Exatamente. E aí a importância do autoconhecimento, da inteligência emocional. Sim. E isso você comentou até que você atua, né, como coach, como mentor. Aliás, tenho minhas indicações pessoais. Mas... Equipe de suporte. Alô, produção? Produção? Eu queria perguntar também se você já chegou a conhecer o Espiral Dinâmica.
Não. Que trabalha as cores da evolução. Não, acho que você tinha comentado alguma coisa. É, é bem mas legal não. também. Depois Como a gente que pode é? ir um pouco mais a fundo. Então, eu preciso conhecer um pouco mais a fundo. Por isso entendi. que eu queria... Tanto a espiral dinâmica quanto a cosmologia, que faz a parte, as suas cores de acordo com o seu mapa gestacional. Aliás, na hora que você foi fecundado. Massa. Exato. Aí você traz essa energia também. E tem a evolução com a espiral, né? Com o seu ciclo de... Às vezes você fica ali naquele mesmo entorno. Porque a história está se repetindo de novo? Porque estou passando por essa situação de novo? O que eu ainda não aprendi para eu poder ir para o próximo... Né? Nível. E às vezes a gente fica ali, né? E uma cegueira completamente, porque aí você fala, como é que eu faço para sair disso? E às vezes é um ciclo vicioso. E aí essas cores a gente consegue aprender a administrar, é interessante. Eu acho que tudo que vem como recurso, né, de aprendizado, eu quando fiz o processo de coaching com Wesley, ele me apresentou pro Enneagrama, e eu já conhecia o DISC, né, esses outros assessments que, para quem nunca ouviu falar, são ferramentas, né, já testadas e comprovadas cientificamente. Diz que é uma bíblia, né? Eu peguei o meu pra ler, eu falava, Jesus, esse negócio não acaba mais. E ele tá falando comigo, né? Então. E é muito legal. Não, gente, me conhece. Tipo, minha mãe falando de tudo que eu faço. Quem contou que conseguiram escrever um livro da minha pessoa? Inclusive, eu preciso pegar o meu pra dar uma olhada. Não, e é muito interessante. E aí o Wesley me apresentou pro Enneagrama. E essas ferramentas de autoconhecimento que ajudam, né, no autoconhecimento são super importantes, porque muitas vezes você tem os pontos cegos, né? Quer dizer, todo mundo tem seus pontos cegos. E às vezes esses testes trazem, né, de forma muito clara, e você fala, poxa, não tinha visto por esse lado, acho que eu preciso começar a tirar esse véu dessa parte aqui, né? E começar a olhar para isso. E na sua atuação como professor também, logo no começo você falou, né, de trocar, de compartilhar e aprender. Sim. E o quanto você também... E aí eu queria que você contasse um pouco de alguma experiência que você tenha tido, interessante, né? O quanto você compartilhar, você aprende. Ah, sim. Eu acho que a gente aprende... sempre muito mais quando a gente vai ensinar do que até como aluno, né? Porque você tem que aprender para poder passar. Então, quando você tem a oportunidade de ser docente, de dar treinamento, empresas mesmo, né? É quando você coloca o colaborador para poder ensinar um outro colaborador que está iniciando. Isso faz muitas vezes com que a pessoa ela tenha mais atenção e ela aprimora o que ela está fazendo. Porque ao ensinar, ela verifica o que não se deve fazer, o que ela não deve ensinar. E às vezes ela fala assim, poxa, mas eu faço assim. Então, eu acho que também tem uma corresponsabilidade, quando você ensina, de você aplicar aquilo que você está ensinando. Né? Então, acho que o engajamento também aumenta enormemente. A gente, como eu estou há 16 anos no mundo de treinamentos e consultoria, ensinando as pessoas... Na hora que você desenvolve as pessoas, você percebe que você se cobra exatamente em executar aquilo que você ensinou. Né? Principalmente quando você tem uma conduta moral. Ser exemplo do que você está pregando, né? Não adianta nada. Exato. E quando a gente verifica que a pessoa ela não ensina e ela aplica, ela não vira exemplo. E aí o que a gente percebe? Que mesmo que a pessoa tenha ensinado para outra, mas a outra percebe, né, o aprendiz verifica que você não faz, ele começa a fazer o seu mesmo o erro que você descredibiliza, né? E ele não você confia conta outra mais história em você. quando você faz. É igual da liderança, né? Eu dou muito treinamento de liderança. E eu às vezes ouço muitos líderes, até empresários, né? Eu já dei consultoria para tantos empresários para estruturar empresas, e eu já ouvi esses dias mesmo numa empresa que eu tô consultoria, o diretor, o dono, ele tem 2 filhos, né, que fazem a gestão com ele, e ele é o presidente da empresa, não é uma média empresa, tem uma projeção nacional de produto que tem uma marca bem reconhecida no mercado, e ele falou assim para mim, não tem, a gestão dos meus líderes não tem que depender da minha. E o exemplo? Então, mas o que eu tenho a falar para ele? Você está com uma visão
que você tem tido os problemas que você está tendo, inclusive a razão de eu estar lá, que era desses problemas, né? Você tem tido os problemas. Exatamente por quê? Porque você não direciona. Se você não quer ser um diretor da empresa, então seja um empresário, seja um investidor, mas não tenha o cargo de diretor. Por quê? Porque todos os gerentes olham para você e querem o seu direcionamento, a estratégia, querem verificar os ajustes que devem acontecer. Agora, é um erro um diretor falar isso. Obviamente que ele é meu cliente, eu tenho que saber dizer, eu não costumo de maneira nenhuma ser politicamente maquiar. Até você tem porque que falar de uma forma polida, né? Exato. Mas a minha vontade, às vezes, você tem que passar o recado, mas de uma forma... Tira o véu da cara, porque o cara tá fazendo igualzinho a você e você tá criticando ele. A minha vontade é de falar isso. Mas não, mas eles não podem cometer o mesmo erro que eu. Mas aí tem sempre que ter a delicadeza e elegância, né? Tem que porque a pessoa... É a limitação. É o melhor também que a pessoa tá executando naquele momento com o arsenal de ferramentas que ela ainda tem. Então, às vezes, não consegue enxergar o outro arsenal de infinitas possibilidades que existe, né? E também então, não adianta. Limitada, é uma visão limitada. E nessa situação, como que você direciona? Como que desenvolver? Porque às vezes o diretor ali tá na razão dele, Sim. né? Para ele tá fazendo certo e tal. E aí tem tudo a ver com o comportamento humano, com as crenças dele e tudo mais. Sim. Como que é esse direcionamento? Como que é esse desenvolvimento? Esse jogo de cintura, né? E é compreensível. Porque quando a pessoa tem uma empresa igual a ele... Ainda mais com o sucesso que tem. É difícil você falar pra ele que ele tá errado, né? Exato. Então. E ainda o dono, né? Como é que Não, pois como você vai falar pra ele que ele tá errado? Sendo que ele fez tudo ali, criou tudo aquilo. Tem resultado, tem uma marca. É isso aí. Tá crescendo, né? E aí, como que é isso? Como assim está errado? Tem que ter, na verdade, uma técnica que não adianta eu dar a resposta. Mesmo porque é legítima a dor dele. Né? Porque a ideia seria assim, até verbalizando o que ele colocou, abre aspas, eu pago os meus funcionários. Nossa. O mínimo que eu exijo deles é motivação por pagá-los, né? E eu não teria que fazer treinamento. Não, eu pago eles para poder fazer. É legítima a dor dele. Por quê? Porque se a gente olhar, ipsis literis, se você recebe por algo, dê o seu melhor. Né? Então, existe isso. Mas eu não posso conduzir desta maneira e nem mesmo eu posso dizer a verdade tão clara para ele. Geralmente, temos que utilizar para reprogramar as crenças dele, porque isso foi construído. A reprogramação neural é utilizar um programa de foco, é um metaprograma que a gente tem. Como a gente desconstrói esses metaprogramas? O método socrático. O que é o método socrático? Fazer perguntas poderosas, perguntas estratégicas que façam com que ele tenha um pensamento crítico. E esse é o meu esforço. Então não adianta chegar para ele e falar, você está errado. Claro, não. Vou errar. O que eu vou trazer com isso? A resistência dele. Perfeito. O campo de experiência dele vai vir totalmente resistente a tudo que eu disser. Exato. E por isso que a gente, inclusive em casa, a gente não deve fazer isso com as pessoas. A gente deve utilizar o método socrático. Então é fazer o quê? Vamos compreender. E era o que é o mais desafiante também. O mais desafiador. Em prática na casa. Exato. Porque querendo ou não, tem um monte de outros fatores emocionais envolvidos. Sim. Né? E como que o outro ouve, né? E só fazendo uma conexão assim, gente, esse assunto é maravilhoso. A Adri estava desenvolvendo ali. Eu estava entendendo ali. Elas estão uma loucura hoje aqui. Vai lá. É porque a cabeça ela fica trazendo várias janelas. Não, mas ele estava no raciocínio. Eu já anotei as perguntas que eu quero fazer. Mas assim, vai embora então, utilizando o meu método socrático com perguntas, é igual, por exemplo, na hora que ele traz tudo isso, as perguntas que tem que trazer até que são os motivos que eu estou lá. Então, quais são os problemas que você tem tido maior com a liderança? Eu vejo aí as falas. Eu vejo muito desperdício. Eu vejo que muitas vezes eles não percebem que o engajamento deles faz com que a pessoa tenha um erro, às vezes um acidente de trabalho. Não atinja, não tenha, por exemplo, a sequência das regras e dos procedimentos que devem ser feitos. Então, esses são os problemas? Tá. E por que você acredita que a liderança não está conseguindo? Então, eu vou formando com ele, abrindo a mente dele. É porque, assim, a gente trabalha o mindset, que é o quê? É uma atitude mental.
Né? Então, a gente tem 7 metaprogramas dentro dessas atitudes mentais. Dentro desses 7 programas, a gente tem que verificar os focos que dão para cada um deles. Então, por exemplo, na hora que ele traz a dor dele, e ele fala, eu pago para essas pessoas, o que eu tenho que mostrar para ele? O que ele tem que entender? Que as pessoas, elas são pagas e elas não têm a empresa como ele. Então, um depende do outro. Ok? É uma colaboração. De dependência. Não, então, mas qual que é o foco dele? Eu pago. Ele tem que chegar diferente. Ele tem que dizer, somos o quê? Uma equipe. Uma outra coisa. Eu não quero que eles tenham a mim como exemplo. Você é o quê? Ele tem que introjetar através das perguntas uma consciência nova, né? Que vai estimular isso a entender uma atitude diferente. Então, por que as perguntas vão fazer isso? Porque o campo de experiência dele também é vasto. Nós estamos falando aqui de uma pessoa de quase 70 anos. Então, é um campo de experiência de vida com negócios que já foram fechados, né, com que não deram certo. E não deu certo, muito dessa repetição. Só que ali, no caso, ele pegou um nicho no momento certo, adequado, e usou toda a experiência que ele teve também dos fracassos e tudo mais também. E fez Mas o negócio você vê, decolar. por exemplo, o fluxo de caixa, né? Ainda bem que eu não falei o nome da empresa, então eu posso falar o que eu quiser. Né? Você vê o fluxo de caixa deles, o vazamento de desperdício de dinheiro é gigantesco. Tá. O retrabalho que se tem das pessoas é gigantesco. E ainda, existe um paternalismo que as pessoas, eles, por exemplo, contratam algumas pessoas que ele conheceu na vida. Mas não tem a competência para estar ali. Então, e por que não tem competência ali? E aí não tem as métricas de desempenho, nada? Não tem. Vai porque conhece e deixa lá. Vai, isso tentativa, e você vê a torneirinha do dinheiro vazando. Né? E olha, só para você ter uma ideia, uma pequena mudança que nós fizemos lá, só na folha de pagamento nós reduzimos 8%. Sim. E pode reduzir mais. Eu não sei que empresa é essa, mas eu acho que eles precisam das soluções da Octa. Procure, por favor, saber quem é Octalink. Fizemos com estratégia, olhando para competência. E fizemos o que ali? Fizemos a estruturação do RH, pegamos o RH, construímos um RH estratégico olhando para quê? Vamos verificar a descrição de cargos? Vamos fazer uma pesquisa salarial? Fizemos tudo isso lá, né? Porque eu tô há 3 anos e meio já com eles. Tá. Olhamos para a descrição de cargos, fizemos avaliação de desempenho, pesquisa de clima, alinhamento de expectativa. Nós fizemos todo o caminho para ter um RH estratégico. Então, eles já têm hoje... O que nós temos hoje, depois de 3 anos e meio? O celeiro perfeito para prosperar. Que legal, Para prosperar hein? em quê? Porque tá tudo desenhado. Mas agora precisamos investir o quê? Na liderança, para ela ser capaz de utilizar tudo que foi gerado. Porque não adianta você ter processos definidos, indicadores da melhor qualidade, Exato. que medem realmente esse processo, se você não tem as pessoas qualificadas de uma forma a enxergarem o processo e a limitação desse processo também. Né? Então, só para resumir tudo que a gente colocou aqui, o mindset, essa atitude mental, ela tem que ser reprogramada através de perguntas para utilizar o pensamento crítico que a própria pessoa tem no campo de experiência dela. E aí você vai desconstruindo crenças que limitam, mapeando as crenças potencializadoras e você substitui essas crenças limitantes por uma crítica que vai construir algo diferente. E por quê? Neurolinguística. Por repetição, por âncoras que vai estimular você a mudar o pensamento. É igual se você tem um pensamento derrotista. Olha que bobo, mas desafiador. Bobo porque é uma ferramenta simples. Se você colocar um elástico aqui, na hora que vier um pensamento negativo, você pega e puxa o elástico. Esse puxar é um estímulo físico para poder bloquear os hormônios do cérebro. E você vai dizer para você alguma coisa, uma palavra positiva. Para quê? Para trocar. Se você fizer isso em 22 dias, pela estatística de neurociência, em 22 dias, no 23º, você vai estar preparado para reprogramar. Mais 3 meses para entrar no automático fazendo isso diariamente. Então, não é uma coisa que todo mundo também consegue. Por isso que mudar é um desafio. Exato. Mas é possível. É possível, concordo. Né? E eu garanto que é possível. E esse exercício aí é excelente, eu já fiz. Eu falei de elástico, mas pode ser um anel, pode ser um desenho, pode ser um brinco para uma mulher, ou pode ser, eu tenho, Sabe por que exemplo... eu fazia isso daqui, ó? Ou então um estímulo físico. Eu fazia o estímulo físico. Eu aperto a perna e agora a minha âncora é assim, ó. Você viu o que eu fiz? É como se eu sacudisse a cabeça para não pensar naquele aspecto que eu não quero mais.
Eu não falei que eu não tenho problema na área comercial. Eu amo o que eu faço. Eu amo desenvolver pessoas. Eu amo desenvolver empresas. Eu sei. Então, para fazer as coisas de graça para mim, é muito simples. É muito fácil, Mas exato. o de graça não me sustenta, não me dá poderio para poder sempre me reinventar, que é o que a gente vai falar também. Eu preciso ter dinheiro para isso, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso ter. Mas, como eu faço o que eu amo, eu sempre tive que ter um comercial para poder fazer tudo. Porque eu ia negociar quando era comigo, às vezes as pessoas que percebiam isso, eu baixava 50% por Eu faço isso também. E eu tinha que ter um comercial. Mas tem que tomar um cuidado. Eu faço Tomar isso. cuidado. Se deixar Tem que ter comigo, eu alguém faço. segurando. Eu quero ver o projeto rodar. Esse que é o. Tipo É assim, isso. Aí vendendo você uma... tenta viabilizar tudo quanto é jeito, mas não é tão simples assim, né? Não é. Mas se deixar, a gente Aí, faz mesmo. porque não- aí tipo assim, não pensa tô na vendendo grana. lá uma mentoria e a pessoa tá falando assim, eu posso te ajudar. Não pode nada, desde que eu que tô negociando. Você não pode nada. Fica quieto. Mas eu acho legal, uma palavra que a gente falou algumas vezes aqui é consciência, né? Me dá uma. Então, igual o Wesley falou, pra ele tá certo. Então a gente não vai conseguir mudar nada se a gente não ajudar a pessoa a mudar a consciência. E isso tem a ver com as questões de diversidade, né? Sim. Se você chega com um embate, querendo falar não é assim, você não consegue explicar. E essa questão, esse movimento de nova consciência, a gente tem muita literatura, tem pessoas muito legais que falam sobre isso, né? Sim. A gente tem o Richard Barrett, que acho que é o pai dos níveis de consciência aí. Cultura organizacional. Né? Exatamente. Culturas direcionadas por valores, né? Organizações direcionadas por valores. E não é que você não exclui nada, você simplesmente entende qual é o nível que aquela organização está operando, qual é o nível de consciência que ela está operando e ajuda para que ela se eleve. Assim a gente faz com as pessoas, assim a gente faz com as organizações. Tanto que as ideias, tem algumas áreas hoje que até empresas grandes têm áreas estruturadas para isso, que é employer branding, né, que é a marca empregadora, employee advocacy, que é quando você chama o próprio colaborador, a própria pessoa da tua empresa para ser um advogado dela. Então, quando você promove ações internas de comunicação, de engajamento, essa pessoa ela vai ser o seu advogado. Né? Ela vai lá no LinkedIn e vai falar, poxa, olha só que legal a iniciativa que eu tive, que a minha empresa teve comigo hoje, igual a gente tem a Aline hoje aqui assistindo VIP, o nosso OctaCast. Então, poxa, olha que iniciativa legal, né? A pessoa vai chegar lá para os colegas e vai contar como é que foi, vai contar a experiência que ela teve. Isso é muito positivo, né? Isso gera um engajamento das pessoas, porque no fundo, todo mundo faz parte. Então, todo mundo faz parte disso. A liderança, as outras pessoas que estão ali fazendo, de repente, o que ela precisaria fazer para ela poder estar aqui. E, de repente, no futuro, ela que vai cobrir alguém. Pra vir. E a liderança. Sim. Poxa, chegar, né? Eles verem um movimento positivo. Então, essa consciência, eu acho que é muito chave para você ir elevando o indivíduo e elevando as organizações. E é muito isso que você falou de você se deparar com isso no mundo corporativo. A gente ainda vem de uma indústria muito tradicional, né? Então, as pessoas que construíram o que a gente tem hoje, elas trouxeram a gente até aqui. Mas o que a gente vai continuar fazendo daqui pra frente, com a consciência que a gente tem e que a gente vai adquirindo, aí é com a gente. Né? Então, assumir isso e falar assim... Muito obrigada. A Gi vai se emocionar até agora, né? A facilitadora de constelação que existe nela vai se emocionar. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram até aqui, porque me trouxe até aqui. Isso. Mas agora eu tenho outra consciência e eu vou conduzir de uma outra forma, né? E tem a ver com reinventar, totalmente isso. Né? A cultura organizacional, a gente sempre tem que imaginar assim. A gente até que falou assim, o conhecimento, ele não é tudo na prática e tal. Mas ele é importante. Então, eu até costumo brincar que é ruim com planejamento, pior sem. Porque na hora que você tem uma empresa, na hora que você está numa cultura organizacional, se você não entender que você precisa ter objetivos,
né? Que você tem que estratificar isso em metas. E você tem que ter ações para atingir esta meta. Se você não tiver esse básico estruturado, e a gente tá falando que parece ser básico, né? Mas tem muitas empresas que não tem isso. E eu não tô falando de muitas empresas no sentido de pequenininha, não. Tô falando de multinacionais que eu chego em algumas empresas, que eu vou em alguns departamentos, mega empresas, multinacionais, que você pergunta assim, qual é a meta? E se a pessoa não responde pra você a meta na primeira... Não tem. Cara, é porque não tem. É porque pode até ter, mas ela não tá sabendo. Não foi comunicado. Não foi comunicada. Então, tem dois... Tem um problema de comunicação, alinhamento. Não tem ou tem um problema de comunicação. E se você ainda verifica assim, o que esperam de você no seu trabalho? Isso para qualquer colaborador. Se ele não entender o que se espera deles, ele também já tá errado. Essa comunicação não tá chegando. Porque ele tem que saber assim, eu tô sendo medido como? E é muito comum algumas pessoas serem desligadas das empresas de um dia para o outro e falar assim, nossa, eu não esperava. Como não esperava? Todos os sinais são dados para os colaboradores. Ou ele estava muito out, né? Ou, realmente, a empresa ela não tem competência. Porque tem empresa que não tem competência. Quando você fala de competência empresarial, nós estamos falando do quê? Processos, tecnologia e pessoas. Alguma coisa disso está falhando. Ou o processo de comunicação não está sendo legal, ou os procedimentos não estão funcionando, ou as pessoas não estão fazendo o papel delas, ou a tecnologia não está funcionando de alguma maneira. Né? Alguma coisa tem. Tem um líder perseguindo que não foi mapeado Exato. nas performances, não tem indicadores, não tem números. Não tem feedback. Por isso é tão legal a diretoria sistêmica, né? Para olhar com uma outra visão, né? Sem essa venda que muitas vezes fica oculta dentro das organizações, né? Sim. Mas, Wesley, tem mais uma coisa aí que durante as suas falas, como que você lida, por exemplo, com uma empresa que é tradicional, tá engessada para soltar, além das perguntas inteligentes que você já falou, mas como é que você entra nisso, uma vez que a comunicação é um pouco desafiante no ambiente? Sim. A primeira coisa que a gente tem que verificar é a alta cúpula, como ela pensa. A alta cúpula. Porque não adianta... De cima para baixo, de cima top-down. Igual o sistêmico. Hierarquia, a gente vai seguindo. Exatamente. Você quer enxergar os colaboradores? Olhe para os líderes dela. Existe mapeamento para isso. Na hora que a gente conversa com um líder de uma empresa, um diretor, um CEO, enfim, CFO, o que seja, para poder enxergar aquele departamento ou aquela empresa, na hora que você conversa, você vai entender a estrutura mental dele. Na hora que você entende isso, você vai enxergar os colaboradores daquela pessoa. E aí, como você implementa? Então, a primeira coisa... Deve ter muita resistência, né? Tem. Com certeza, um fato para qualquer mudança é resistência nas equipes. E é top-down também a resistência, viu? Não é porque tá lá em cima que a pessoa vai ter uma cabeça aberta, né? Open-minded. Não existe isso. O que existe é resistência a todo momento, em algum momento, né? Do que você quer fazer. Caramba, meu Deus. Então, a primeira coisa... Treinamento aí de solte as suas resistências. Exato. Mas só o treinamento, isso é diário, né? O que tem que ser feito é... Qual é o objetivo que aquela pessoa tem? E aí, a gente tem que falar dos sabotadores também, né? Por quê? Porque mesmo um dono de empresa, ele se sabota. Ele sabota a empresa. E às vezes isso é inconsciente. Às vezes ele quer crescer, mas ele fala que quer crescer, mas ele não quer, porque você verifica que ele está preso em algum comportamento ou em algum valor dele que não deixa. Sabe o que você comentou da espiral? Aquela espiral tá ali, ó, porque ele tá preso, ele tá com um saquinho segurando ele. Tem que cortar. Só que não sou eu que corto, é ele que tem que cortar. Então, mas às vezes é invisível, porque às vezes tá dentro do sistema familiar, aí puxando pro lado sistêmico. Também pode porque ter às sistema vezes familiar. Tem uma questão. Questões que norteiam todas as escolhas e comportamentos que a pessoa faz. Pode ter o empreendedor, né? E a gente pode trazer isso tanto pro organizacional quanto... Eu falando, tô comendo. Mas tá aqui pra comer. É pra comer. Tá uma delícia esse pão de queijo. Quer um tanto café? pro organizacional quanto pro empreendedorismo, né? E o empreendedorismo ainda acaba sendo mais desafiador, porque muitas vezes as pessoas não têm consciência de pedir uma ajuda, de um consultor, de abrir. Às vezes é um buraquinho que a pessoa precisa abrir para começar a entrar coisas novas aqui. Pra você ter uma ideia.
Tem uma empresa de alimentos agora que eu fiz uma proposta para eles tem um mês. Pensa num empresário, ele começou há 30 anos o negócio dele, é de um ramo alimentício, é sazonal, então ele ganha muito dinheiro num período, muito dinheiro, e ele depois, o resto do ano, ele fica mais tranquilo, né? Mas ele acha que ele sabe tudo. Ele tem convicção que ele sabe, ele tem exatamente essa postura. Tudo é ele que tem que dizer como faz, é ele que tem... Só que tudo que você traz até de pergunta, ele já traz uma resposta, que não que seja certa. Mas ele não consegue perceber o que está amarrando ele. Comando e controle. E como você trouxe da família, existe um pilar familiar ali, que inclusive os filhos trabalham com ele, a esposa trabalha com ele, que você percebe que está muito vinculado a demonstrar o paternalismo de provedor. Como você desconstrói isso numa pessoa que já tem, que vem de uma geração no qual a mulher fica em casa, o homem é o provedor, a mulher agora trabalha com ele, os filhos também, mas ele quer mostrar que ele é a fortaleza. Como se desconstrói isso? Primeiro que a terapia é importante. Né, olhar para o... Eu não sou psicólogo, apesar de ter ferramentas de mudança de comportamento, eu não sou psicólogo. A pessoa tem que buscar um psicólogo para poder compreender esta origem. E você verifica que existe uma projeção dele no pai. Né? Que ele replica o comportamento do pai. Critica o pai, mas faz igual. O que do outro eu critico que eu tenho em mim, né? E faz igual. Que é o que eu falo, né, da técnica do efeito espelho, né? Que muitas vezes o que você vê no outro é seu. Pega pra você, puxa, toma as rédeas e vai olhar em si, vai olhar pra dentro, porque o que você tá vendo no outro é seu. Tanto o brilho quanto a sombra, né? Mas vai olhar que é seu. Mas eu tô colocando isso aqui... É muito real isso. Por quê? Porque, no meu caso, eu já comentei, hoje um dos filhos faz um trabalho de mentoria comigo. Eles estão fazendo expansão de alguns negócios. Eles precisam fazer a expansão até para a sustentabilidade do negócio. Então, eu estou entrando com os filhos. Um dos filhos, é a filha, na verdade, para ela fazer uma expansão de uma parte do negócio. Que são 3 empresas. Né? Uma holding, praticamente, que eles têm. Então, ela toma conta de um outro filho toma de outro, e ele, com outro filho, também toma conta de uma outra empresa. Esse trabalho dela que está gerando uma desconstrução tanto no pai quanto no outro irmão. Mas tem uma veia ali, né? Essa veia familiar que eu tenho que observar. Mas qual que é o meu aconselhamento para todos eles? Vamos fazer terapia, vamos trabalhar em paralelo ao mentoring e ao trabalho de consultoria empresarial. Vamos trabalhar esse psicológico ligado à família. Então, isso é necessário também. Nós somos seres humanos que temos em nós a moral, o espiritual, para quem acredita, o físico, seres né? integrais, a energia. né? É integral. E até para quem não acredita. Na hora do vamos ver mesmo, pede socorro para alguma coisa. Mas tá tudo bem se não... mas tá tudo bem se não acredita. Deus me acuda. Mas tá tudo bem também se não acredita, sabe? Eu acho que se a pessoa, ela pode ser, por exemplo, um ateu, tá tudo bem. Desde que ela siga os valores de integridade humana, sabe? Desde esse é o que mais ela importante. tenha respeito, com certeza. é o mais importante, independente de crença. Eu conheço tantas pessoas também religiosas que têm conduta moral chula, inadequada. Verdade. O carnal... E acaba se escondendo por trás, né, da religião, de alguma coisa pra... exato, isso aí tem bastante. Acho que é o carnal que fala, eu prefiro um ateu ético do que um cristão hipócrita. Exato. Mas é mesmo. Porque é mais fácil culpar o coisa lá, né? Tomar o coisa ruim. o coisa ruim do que tomar consciência dos seus atos, né? Que você está executando para o seu próximo, né? Autorresponsabilidade. Se você seguisse até os mandamentos, você não estaria agindo daquela forma. Então, nossa, isso aí. gente, é assunto. E pior que a gente vai falando, vai abrindo um monte de leque. E vocês estão empolgadas hoje, hein? Não,
com muita inspiração. Tá né? empolgada. É porque... Uma coisa que a gente sempre fala aqui é do empreendedorismo e das dificuldades, dos perrengues do começo do empreendedorismo, né? No seu caso, o seu trabalho já você tem já toda uma resistência pelo que você trabalha já de fato. Mas e no começo ali você saiu da engenharia, foi empreender e já começou a dar tudo certo já? Como que foi? Como eu vim com essas duas empresas grandes, você já tinha um case... Eu já tinha, financeiramente, por exemplo, eu tinha valores para poder construir a empresa em si, né? E aí, eu nunca... Olha que coisa que curioso, né? Eu sempre tive empresas que foram de indicação. Se você olhar o meu portfólio de clientes, um indicando para o outro. E eu tive um celeiro muito importante também, que foram os meus alunos. Os meus alunos sempre foram pessoas que me indicaram muito para a empresa deles. Então, eu nunca me faltou trabalho nesses 16 anos. Por quê? Porque eu tinha esse celeiro. Que legal, hein? E uma empresa sempre me indicou para outra. No entanto, que há uma coisa importante aqui, numa das crises do país, em 2006 eu montei o Igor, 2008 foi a primeira crise para 2009. Foi a crise financeira dos Estados Unidos, a quebra do... Exato. Eu me separei dos meus sócios. A bolha, né? A bolha imobiliária. A bolha imobiliária. Foi em 2008 eu me separei dos meus sócios. Por quê? Olha que coisa horrorosa que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo, né? Eu percebi... Gosta sim, da eu tinha um sócio que cuidava do financeiro e tinha um sócio que cuidava da área comercial. E aí o que eu percebia? Eu percebia que eu fechava os contratos muito mais... Quer dizer, 100% dos contratos que eu fechava e que vinham era da indicação do meu próprio trabalho. E eu estava dividindo a empresa com mais duas pessoas que... realisticamente falando, não traziam nada para a empresa. Não botava a mão na massa. Eu falei assim, não, alguma coisa aqui tá errado. E aí sentamos... Qual que era a função nessa... Isso aí é um ponto importante, porque isso acontece mesmo, né? Sim. Qual que era a função de cada um? Como que foi esse Tinha começo? Desenho, né? Até você realizar, falar assim, putz, você percebeu, falei, caramba, eu tô fechando, eu tô fazendo, eu tô entregando, eu tô negociando. Primeiro é importante também dizer assim, eu sou muito grato a eles. Claro, porque eles me impulsionaram a fazer algo, né, que naquele momento foi Fazia muito sentido. bom fazer para mim e pro que eu tenho hoje. Então eu sou muito grato aos dois. Um assumiu a diretoria financeira, o outro diretoria comercial e eu assumi uma diretoria geral e técnica. Por quê? Porque quem detinha o conhecimento das consultorias e de tudo, na verdade, de uma empresa de treinamento de consultoria, acabou sendo focado em mim. Então, a estratégia, quando montamos Você era o produto, site, basicamente, eu era o produto da empresa. Porque era o meu conhecimento que era vendido, né? Só que trabalhava numa empresa na área financeira, então veio para cuidar financeiramente. O outro trabalha sempre na área comercial, em grandes empresas também, principalmente no mundo de varejo, veio, mas eles também continuaram trabalhando na empresa deles. Ah, tá, era part-time que fazia. Era part-time. Tá. Então, eles continuaram no mundo deles e eu praticamente ficava na empresa e eles, né, em alguns períodos... E você já estava 100% no negócio. Assumia até a função dos dois no dia a dia. Tinha colaboradores, eu que tinha que gerenciar, tinha uma pessoa também, era uma secretária, tinha uma pessoa também, uma analista comercial, e eu que tinha que gerenciá-las. Entendi. Aí eu falei assim, mas peraí, então tem uma coisa errada aqui, porque antes eu trabalhava para uma pessoa e ganhava meu salário. Hoje eu tenho minha empresa, eu ganho salário de vida. E tenho que dividir. Isso me incomodou, né? E aí, voltando aqui numa análise transpessoal, talvez, a família, né, traziam alguns questionamentos. Minha mãe, meu pai. Isso acontece muito, né? Muito. E eu acho muito salutar. Eles são minha estrutura. Se eu tenho a formação que eu tenho hoje, se eu tenho a segurança que eu tenho hoje, se eu tenho as competências que eu tenho hoje, é muito vinculado ao meu pai e minha mãe, que sempre me... até me emocionei agora. É porque eles sempre me estimularam muito. Temos uma ligação muito forte. Conheço. Minha mãe me impulsiona, sabe? Quando eu não tô desanimado, ela que fala assim, não, meu filho, vai lá, vai dar certo. Então isso sempre me estimulou muito. Ela nunca me trouxe para baixo. Sempre me jogou, não vai, né? E sempre acreditando, e a gente
precisa desse apoio moral. Mas aí a gente tem também os casos de pessoas que não têm esse apoio moral. Tem na família também, então, pessoas assim. Né? Tem. Empreendedores que se olham, que se veem sozinhos, né? A gente tava falando disso outro dia também, né? Tem. Mas sabe como que eu lido com isso? A solidão do empreendedor. Mais um day training aí. Na verdade é no empreendedor e todo mundo que vai subindo de cargo, mesmo o intraempreendedor, que é o gestor no mesmo CLT, quanto mais alto vai ser no cargo, ele vai tendo ele tem que lidar com a solidão, porque ele vai ter que cobrar mais resultado, ele tem que... E aí você tem... Isso acontece muito. Aí você tem que se desvincular. Aí tem o distanciamento, né? Tem. Principalmente quando a pessoa vai sendo promovida na empresa, né? Vai acontecendo isso, porque até então era colega de equipe. Daqui a pouco o cara... do almoço, né? Aí a pessoa começa a sentir... E tem um pouquinho Aí você tem o lance tanto do... Sei lá, né? Um pouquinho da inveja também. Que fala assim, pô, o cara chegou antes, ele subiu, aí começa. E o cara tem que lidar com isso, né? Sim. E até na separação dos sócios, quando eu me separei, e foi foi muito ruim. Porque toda separação, ela traumática, traz... né? É traumático, gera sentimentos muito ruins. E não era pra ser, quebra. né? Era pro ser humano já trabalhar com o desapego, mas a gente ainda assim tem, né? Alguns... E aí você começa a descobrir coisas também quando você se separa, fala assim, mas eu não sabia disso, poxa, como fizeram isso? Aí você começa a ter, assim, poxa, mas aí depois você também fala, a melhor coisa que aconteceu foi ficar só. Mas o só dói muito também, porque você não tem ninguém para discutir estratégia. Isso é importantíssimo, hein? Importantíssimo. Trocar ideia de alguma coisa, pra ter crescer, um outro ponto de vista. Para se reinventar. Isso é até perigoso. É perigosíssimo. É até perigoso. É perigosíssimo. Me fala um pouco sobre o que você acha que é perigoso. Não, na verdade em relação à sociedade. É perigoso. Com relação à sociedade, estrutura societária, eu acho que sozinho é perigoso, porque você não tem ninguém para falar que você está errado ou não. Isso. Então, se você estiver sozinho, você tem que ter uma mentoria legal, algumas pessoas que você consiga confiar para apoio, né? Para te dar um contraponto ali da tua visão, porque é muito fácil o empreendedor. Ainda mais no começo, você está cheio de... Você tem certeza quase que absoluta, porque tecnicamente você é bom naquilo. Só que você não tem ninguém para te complementar no que você não é bom, nas suas limitações. E também, pela experiência que eu tive, quando você está em 2 sócios, também é complicado. Porque não tem uma terceira opinião que vai falar assim, vamos para esse lado. Desempate. Você não tem um desempate. Sim. E aí começa, né? Então, de novo, você tem que ter... ser 3. Não, você tem que ter. Não precisa ser, mas você tem que ter uma equipe. Se você for sozinho, em 2, não tem problema. Mas você tem que ter uma equipe com mais pessoas, ou mentores de fora, um conselho, um amigo, mas que consiga entrar ali e te dar algum contraponto, alguma terceira opinião, ou quarta, quinta opinião, para aí você ver os prós e contras, senão é tudo no pró, você não consegue ver, e aí por isso que eu acho que se torna perigoso. Gente, nos perfis comportamentais, nunca tem um perfil certo. Mas não tem mesmo. Né? A gente se complementa. Exatamente. Somos vários e a gente passa por todos, né? Exatamente, a gente tem níveis diferentes, né? Eu acredito muito nesse negócio de um complementar o outro. Sim. Não tem certo e errado, não tem o melhor e o pior. Tem um time que um complementa com o outro, e aí sim, quando você acha esse time, encaixa ali o pessoal que tem o mesmo brilho no olho, que tem a mesma visão, aí o negócio vai embora. Eu acredito nisso, não sei se... Aí, Wesley, é por aí, não? Eu acho que eu acho que tem que ser por aí, né? Tem que ter o mesmo brilho no olho, mas não é uma receita fácil, né? Não. Porque pra encontrar, pra você montar pra dar match... né? Pra dar o match empresarial. Eu já passei nesses 16 anos, já passei por muitas pessoas assim. Algumas assim, nossa, eu queria muito essa pessoa como um sócio. Mas aí você via que alguns valores não batiam. É dificílimo, né? Eu tive uma experiência, um parêntese aqui, né? Com uma pessoa que falou assim, nossa, eu queria muito convidar essa pessoa. Aí, na primeira negociação de contrato, a pessoa queria colocar alguma coisa ligada à propina pra gente poder entrar numa empresa. Eita, eu falei, poxa, tudo que eu não quero na vida. A pessoa vende bem, fala bem, eu uma saí energia de um legal. projeto de você gosta muito da difícil. pessoa.
Aí a pessoa jogou isso na mesa, eu me engoli seco. É muito difícil. Tive que interromper, falei assim, poxa vida. Então, assim, Não é faremos. solitário. É solitário. E é não é legal esse lado. Não. Mas a gente tem que ir buscando, sabe, assim. E a gente, até você voltando naquela pergunta do reinventar, né? O reinventar, igual nesse momento, eu criei uma startup ano passado, no meio da pandemia, né? No finalzinho da pandemia, em janeiro de 2021. Abri uma startup, por quê? Porque eu verifiquei que eu precisava trabalhar com People Analytics, precisava fazer plataformas de recrutamento e seleção, porque o mundo de RH mudou. Né? Se você olhar nos últimos 3 anos, é uma enxurrada de tecnologia ligada ao mundo de pessoas que é gigantesca. Mas a gente olha para o mercado, a gente verifica que a capacitação das pessoas está muito aquém do que o mercado precisa. Né? Então hoje você faz tecnologia, mas você não encontra pessoas preparadas para isso. Aí você começa a fazer curso de Python para poder compreender e fazer de repente o seu produto. Aí você começa a verificar com um com o outro o que pode adicionar, mas sempre segmentado. É como inovar. Então a gente tem que se reinventar. A gente já está vivendo um apagão de mão de obra qualificada, né? Isso já é o presente nosso já. Sim. Não tem. Mas para concluir, a gente tomou um outro. Você estava falando do sócio, você conversou. Dos perrengues. O negócio tá dinâmico aqui hoje. Mas, dos perrengues. E aí teve esse negócio de você ter que conversar com o sócio, sair. Nos separamos, fizemos lá. Como que foi esse processo? Esse processo não foi muito legal. Né? Porque não tem como ser também, não né? tem como ser um negócio agradável, né? Não tem como ser. Eles tinham feito um investimento na empresa até no início, mas colocando na balança o que eles fizeram financeiramente, o que eu trouxe para a empresa, o que eles trouxeram, a gente fez um balanço, mas depois eu acabei descobrindo outras coisas até da área financeira que eu tive que assumir, porque estava no nome da empresa, que eu não tinha conhecimento. Tinha uns e foi depois de ter assinado. ocultos. Tinha passivos ocultos. Não usava isso acontece soluções. Muitas empresas. Acontece muito. Muitas empresas. Depois que aconteceu comigo, que eu fiquei sabendo de outro, que você fala do seu problema, do seu caso. Falei, sim, Wesley, isso daí aconteceu comigo. Acontece descobri muito. isso, nome do meu sócio. É raro, mas acontece muito. Né? Muito. Então, assumi, né? Peguei lá o BO, fiz a gestão do que tinha que fazer, fui fazendo ali a gestão do que como era necessário. E assim, o que é importante, eu acho, né? Eu acho que, por pior que seja a separação, se está muito claro na nossa cabeça onde a gente quer chegar e quais são os valores que nós não queremos deturpar, né? Aí é que tá. Quando está muito claro, à medida que você vai tomando a decisão, acho que a inteligência emocional, né, que a Simone tinha colocado isso, eu acho que está muito ligado a isso. Não que eu seja uma referência de inteligência emocional, não é isso, né? Nós, como a Gisele comentou, nós temos muitos altos e baixos. Então, às vezes você está emocionalmente bem, às vezes você não está muito bem, você fala meio atravessado, você vai ali circulando pelas personalidades, porque a gente tem um pouquinho de cada uma, mas isso também mostra maturidade, desde que você não tenha o instinto, né, como a primária da sua decisão, mas que você retém ali. Então, tudo foi um aprendizado. Então, nesse momento, eu tive aquele momento assim, com base familiar muito forte também, que volto a falar, meus pais me ajudaram muito emocionalmente nesse momento. Falei assim, não, o que eu quero é isso, eu não quero mais esse tipo de pessoa, eu não quero mais esse tipo de valor, eu não tenho esse tipo de conduta. Então eu sabia o que eu não queria e sabia o que eu queria. Perfeito. Então, à medida que as coisas foram acontecendo, os negócios não pararam, porque eles continuaram, né? E tô aqui há 16 anos. É isso aí. Bem e feliz e me reinventando, né? Como eu falei, o mercado ele não tá fácil, né? A economia ela tá um turbilhão, assim. Treinamento, as empresas estão modificando as suas estratégias. Então o que eu tô querendo agora é estou me inserindo agora nesse novo contexto, né? Mas eu tô vendo um futuro muito bom. Sabe assim, eu não tô vendo um futuro ruim, não. Eu acho que todas essas mudanças que estão acontecendo, elas vão trazer uma enxurrada de oportunidades, mas a gente tem que estar preparado. E como vocês viram, nunca me preparei, nunca deixei de me preparar, vou continuar me preparando, né? Tô com outros objetivos, não só com a People Innovations também, com a Octalink também. Tô dando um spoilerzinho aí, Não né? Em breves novidades. Isso, né? Parcerias à vista. Porque o conhecimento, eu acho que a gente sempre tem que disseminar.
Quando você tem conhecimento e tecnologia vinculado para chegar onde a gente tem que chegar... Eu adiciono o principal aí, que é o link do nosso nome, que é linkar a gente boa, conectar, né? Você tem que conectar a gente boa. Eu acho que esse é o principal. E um ponto que você falou, que eu também compartilho muito e concordo e falo também, é você saber o que você não quer. Eu acho que é mais importante do que você saber o que você quer. Porque o que você quer vai mudar, né? A gente, há 1 ano atrás, você fala assim, eu vi uma sala de podcast. Cara, não sei, será? Estamos aqui. E aí depois vem de uma conversa, vem uma outra coisa. Mas você sabendo o que você não quer... Aí fica tudo mais fácil para você escolher os parceiros, escolher cliente também. Enfim, vai fluindo. É uma questão até vai de acontecendo. energia, né? Vai acontecendo. Agora, o problema é quando você não sabe o que você não quer, e aí dependendo da negociação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí tem coisas que é inegociável, né? Os valores. Então, eu acho que isso é o principal. E para saber o que você quer, autoconhecimento. Fundamental. É a única forma de você evoluir como pessoa também. Né? É o autoconhecimento. E fazendo um link até do autoconhecimento com aquela pergunta do diretor, como quebrar, e o próprio colaborador, né? Eu sempre acredito que se você quer mudar qualquer padrão comportamental, você tem que passar por técnicas de autoconhecimento. Sim. Total. Se você não passar no início de qualquer processo de mudança, inclusive com equipes empresariais, se a equipe não enxerga o que ela é boa, se ela não enxerga no que ela não é boa, se ela não enxerga onde que ela quer chegar, e se ela enxerga o como chegar, ela não chega. Ou então, na verdade, eu até costumo também brincar assim, né? Resultado sempre teremos. O problema é a que custo. Mas o custo não é financeiro. É emocional, Exato. Mental. é de difusão, é mental. Né? Se você não tem estratégia, você vai chegar no resultado? Você vai, mas com difusão, cada um vai para um lado. Mas você vai chegar no resultado. Né? Se você não tiver uma comunicação, você também vai chegar? Você vai, mas com muita confusão. É um disse-me-disse. Mas uma vez eu estava participando de um processo de mentoria e existiam 2 caminhos. E aí, qual é o caminho também que você escolhe, né? Porque, tipo, eu iria conseguir, pelo trajeto e o planejamento, em 15 anos. Algo que eu poderia conseguir em 3. Então, tipo assim, só que daí precisei ressignificar, mudar totalmente a rota e tomar a decisão. Que também não é fácil. Não. Né? Então, assim, ainda bem que estava passando por um processo de desenvolvimento humano. Porque se não tivesse... Aí vem a venda, né? Sim. Porque aí vem crença, vem um monte de outras questões que não te deixam tomar atitude. E tem um fator aí também que é importante, que muita gente às vezes acredita que consegue chegar nessas respostas sempre sozinho. Né? Claro, não estou falando que não é possível que você faça um trabalho consigo mesmo de compreensão só consigo. Não tem problema a pessoa fazer isso. E você tem que fazer momentos de pensar, se isolar. Eu sempre costumo dizer, materializa o pensamento, não deixa só na cabeça, escreve, né? Faz a fotografia, né? Até porque a pessoa acha que tá sozinho, mas ninguém nunca tá sozinho, né? Não. Porque tem o corpo, a alma e espírito que se comunica para com o espírito, ou seja, a partícula divina está dentro de nós, com crença ou sem crença, acreditando algumas pessoas ou não. Sim. Então, assim, tem aquela resposta que vem, tipo, putz, tive um insight. Você acha que partiu só da sua cabeça? Não, teve alguma coisa ali que te, né? Inspirou. Te inspirou. Tive uma ideia genial. Será? Só que não. Sim. Hoje se tem se falado bastante também das empresas espiritualizadas. Né? Não vamos aqui deixar algo ligado a algo que seja uma pseudo ciência. Não é isso que eu tô querendo dizer, trazer para cá. É algo ligado à vontade. Quando a gente fala de uma empresa espiritualizada, é compreender que existe uma vontade, né, que está intrínseca ali, aquela cultura organizacional. É como a empresa pulsa. Isso é o espírito dela. Não é nada de algo que seja que transcende a compreensão humana. Não é isso. É compreender que aquele ambiente ele traz pra gente algumas condutas. E quando você percebe como que essa diretoria está conduzindo isso, como que a liderança está conduzindo isso, como o mercado conduz essa empresa, esta impressão
né, global que a gente tem, dos sentimentos e da onde a empresa está indo, isso é a empresa espiritualizada. É você compreender que existe alguma coisa maior do que as pessoas isoladas. Exato. É que elas juntas compreendem uma vontade de um todo que vão ser direcionadas. E aí pega essa partícula individual que, conectada às outras, faz uma vontade maior do que da individual, que aí direciona a empresa, a organização, a cultura. E aonde que o propósito entra nesse negócio? Porque você conhece multinacional e tal, e a gente sabe que tem várias... Isso aí não é um negócio que o dinheiro pode pagar, né? Não. Você vai lá, vou colocar dinheiro, vou contratar melhor consultoria e meu time vai ficar engajado. Isso aí é genuíno, ou você tem ou você não tem. Né? E como que entra o propósito nesse quebra-cabeça aí? Legal. Propósito, a gente pode definir talvez como até a missão, né? Isso. Seja individual ou seja da corporação. E o que é a missão? É a razão de existir. Então, quando a gente compreende a razão de existir do ser, então, qual a minha razão de existir? Falando tanto aqui de autoconhecimento, será que conseguiria definir? Eu consigo definir. A minha razão de existir é para desenvolver pessoas. Esse é meu dom. E não tem problema ou falta de humildade de dizer que eu conheço o que sou. Mas eu também, para ter humildade, eu preciso saber o que não sou. Quando eu falo, não sou comercial, não sei vender. Sabe suas limitações, né? Humildade, né, é aquele fator quando você compreende a situação que você vive naquele momento. Você tem nas rédeas da sua mão exatamente a conduta que você vai fazer, sabendo que você é bom e que você não é bom. Então, ter essa consciência. Agora, eu sei que essa é a minha missão, é desenvolver pessoas e, através delas, desenvolver o mundo. Organizações que vão compor, assim, uma economia e, assim, um país, um ecossistema e assim vai. Então, essa é a minha missão. Então, o propósito, ele tem que estar muito claro para o indivíduo e para a organização. Porque, através disso, você sabe o que você tem que entregar. Agora, vamos colocar aqui para uma estratégia empresarial com os pilares corretos. Não basta só ter o propósito. Por que não? Porque o propósito é a sua razão de existir. Eu tenho que ter a nossa visão. O que é a nossa visão? É onde eu quero chegar e em quanto tempo. Não preciso divulgar. Certo. Mas eu preciso saber onde eu quero chegar. E quando não precisa ter pra pôr num quadro, né? Não precisa ter problema. O quadro, ele é bonito, ele é importante, às vezes, para você criar uma cultura, para poder disseminar a comunicação. Mas é importante você ter esse objetivo seu, né? Essa visão. A visão é onde que eu estou enxergando para mim. Tá, daqui a ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É importante eu ter uma... Vai mudar? Vai. Vai mudar. Por quê? Nós estamos num mundo VUCA, né? É incerto. Então a gente sabe que a gente vai fazer algumas coisas, o mercado vai te direcionar ali, mas se você já tem, é mais fácil ajustar. Quando você não tem, você está perdido, qualquer lugar serve, né? Exato. Então, ter o propósito, ele é importante, é a razão de existir. Ter a visão é onde você quer chegar e quanto tempo. Agora, nada adianta disso se não temos os pilares de conduta, que é o quê? Valores. Então, qual é o seu valor? O que eu não quero abrir mão? Eu quero abrir mão de ser um executivo global, com projetos no mundo inteiro, mas não ter tempo para minha família. Exato. De não conseguir dar atenção para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, como que é para os meus filhos. Eu tenho esses valores. Por que isso é importante? Mas está tudo bem também se tiver o valor voltado para o trabalho e você não quiser construir uma família. Tá tudo bem. Por quê? Tem que respeitar os seus valores, as suas vontades, né? Mas lembrando que nós sempre vamos nos responder o quê? No futuro, por as nossas escolhas. Então, se eu olhar só para o trabalho, qual é o valor humano que eu estou trazendo de família para mim? Talvez lá na frente eu possa me sentir sozinho. Ou não, vou mergulhar no trabalho, vou trabalhar até os 96 anos. Olha a Rainha Elizabeth, não sei se vocês viram, acabou de falecer, né? 96 anos, teve a família dela, teve o reinado dela. Eu vejo que ela teve, por exemplo, uma conduta impecável socialmente, pela família, pelo menos pelo que a gente vê. Pelo que a gente né? Então, sabe, assim, né? pelo que a gente sabe, até assistindo lá o The Crown, a gente vê que é difícil o cargo que ela ocupou, mas eu diria que ela fez uma conduta
espiritualmente, até com valores ligados ao que ela tinha que fazer para a época e passando por todas as épocas, né? Todas mesmo. Todas literalmente. Ela junto de Jesus. Então, quando a gente olha pra gente, Mas a gente é tem isso. que saber que aos 96 anos eu vou olhar pra trás e falar assim, olha, eu escolhi isso e tá tudo bem. E se auto-perdoar quando você olha pra trás e fala, putz, talvez eu fui inocente em determinada situação, eu deixei que me levassem por tal caminho, eu não me impus. Mas foi um aprendizado. Ô, gente, eu só Exatamente. preciso falar uma coisa aqui, que a equipe já falou que só tinha 10 minutos Ô, e já produção. passaram 9. Então a gente tem Misericórdia. mais 5 A produção tá minutos. no pé. Daniel, vai lá, A faz gente assim fica a até pergunta. amanhã. A pergunta chave de ouro, assim. A pra pergunta gente é? encerrar aí. Não, eu acho que A gente tá sendo. Produção, pois não, produção. Não, a pergunta eu acho que a gente Calma. sempre faz é assim, o que você deixaria de mensagem para a nova geração, que a gente gosta muito de compartilhar e levar a mensagem para a molecada nova que está chegando, que a gente sabe que é diferente, né? Tem um Sim. imediatismo aí e tal. Então, eu acho que era a mensagem. E se você puder, eu não sei se a gente se veio com essa informação, mas uma dica de livro ou um filme, alguma coisa assim. Então, é uma Legal. mensagem e uma dica. Tá. E também o pessoal que tá assistindo, Mas a gente curta, vai passar compartilhe. Não, curta, compartilhe, divulga Tá. pros amigos e depois coloca nos comentários aí, porque aí você pode conseguir talvez aí uma mentoria. A gente também tá... tem um projeto Tem um aí. projeto aí. Então, vai lá. Bom, para as novas gerações, né, eu diria para as X, geração Y, geração Z, geração Alpha, Millennials. eu acho millennials, né? Ou seja qual geração for, eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu acho que conduta moral e respeito às pessoas nunca é demais. Então, se a gente conseguir vincular em qualquer geração que for e entre gerações o respeito, Exato. porque a gente hoje, quando a gente fala, a gente trabalha com todas as gerações. Hoje eu tenho equipe de geração X, Y, Z e daqui a pouco a Alpha, mas a criancinha que a gente está brincando hoje já está nessa geração que daqui a pouco está no mercado de trabalho. O conhecimento, ele sempre vai ser a base de tudo. E a moral é você pegar esse conhecimento e saber utilizar isso em prol da humanidade. E parece isso muito filosófico, talvez, mas aquilo que eu faço sim aqui, meu grãozinho de areia, ele realmente pode influenciar. Olha, a lua influencia no mar. Quiçá nós, nas nossas atitudes, podemos também propagar o bem, propagar ações positivas, né? E no trabalho, jamais ser raso. Jamais deixar ser superficial só porque disseram que a minha geração é superficial. Talvez o diferencial é compreender o que eu realmente posso fazer para poder contribuir mediante a necessidade e não o que os outros estão falando, né? E acho que essa geração, principalmente, nós temos que tomar muito cuidado, quem está formando a nossa opinião. Não é nada melhor do que falar num podcast, né? Isso, quem está formando a nossa opinião? Porque o que a gente forma opinião é o que a gente ouve, é o que a gente lê. Então, dependendo do que eu estou alimentando o meu ser, é o que eu vou colocar para fora. Então, quem está fazendo isso comigo? Qual é a minha fonte? Eu estou lendo um jornal, né, a manchete do jornal, ou eu estou entendendo, ter um pensamento crítico do que eu estou lendo para poder aplicar isso. Perfeito. Eu acho que as novas gerações precisam compreender isso, tanto no mercado de trabalho, como socialmente, de uma forma mais ampla. Quanto ao livro, tem um livro que eu amo, eu sempre indico para todo mundo, que é do Leonardo Boff, que é A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana. Esse livro, ele traz conceitos pra gente, mostrando que nós nascemos para sermos águia. Mas muitas vezes somos criados e ficamos em ambientes sendo galinhas, ciscando, mas somos águias para voar alto, olhar para o que precisamos, e fazer de tudo para ter aquilo que a gente quer. É um livro fantástico, legal. É maravilhoso, assim. Muito Muito bem. bom. Vamos deixar na descrição, então, o link.
Deve ter na Amazon, né? Deve ter lá para comprar. A gente deixa o link lá. Nas plataformas isso também, aí. com certeza tem. Deixa Muito bom bate-papo, hein? Também para as pessoas poderem te encontrar. O site da Ícone. Exato. institutoicone.com.br. Instituto Ícone são as nossas plataformas também sociais. É só dar o Google lá e Instituto Ícone. E aí a gente coloca também no vídeo. Instituto do Conhecimento, Wesley Marinho. Isso. Tanto no Instagram, Tamo Facebook, junto aqui, Twitter. parceria Octa, então vocês vão sempre encontrar ele por aqui, tá tudo Sim. certo. Muito obrigada, ficamos assim muito felizes mesmo com esse tempo de super qualidade que nós tivemos. Foi muito bom mesmo. E volte mais vezes, quantas vezes você quiser, vai ser muito bem-vindo. Simone também. Eu Daniel também? volta sempre, por favor. Não me deixa sozinha. Assunto não vai faltar. Eu que agradeço, foi um prazer, assim. É bom sempre trazer um pouquinho da nossa visão, que é um ponto de vista. É isso né? E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então que a gente tenha outros para poder formar o ser e as nossas opiniões. É isso aí. Obrigado. Muito obrigada. Valeu. Bom demais, hein?